Se você está passando, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer falar ao teu coração, amém? Nós vamos conversar, se você quiser já ir abrindo, nós vamos conversar no livro, em cima do livro de Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Enquanto você abre, eu quero contextualizar um pouco aqui para você. O livro de Tiago, não sei se você já leu, mas ele parece que pega a gente pelo colarinho, assim, pela roupa, e ele chacoalha, dizendo, me escuta. É mais ou menos isso que o livro de Tiago faz com a gente. O que Tiago está combatendo ali no livro dele é: vocês praticam coisas divorciadas da palavra de Deus, divorciadas, separadas daquilo que você crê. Quando vai para a prática, é muito diferente daquilo que você crê, daquilo que você confessa, daquilo que você sabe que deveria estar fazendo diante da palavra do Senhor. Então Tiago, ele vai chacoalhar a gente. Eu quero convidar vocês, durante a semana, de terminar esse livro, ler o livro de Tiago todo. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E o que a gente vai falar hoje, o que você vai ouvir hoje, vai mudar muito a sua perspectiva acerca deste tema sobre passar por dificuldades. Talvez hoje você não esteja passando, glória a Deus por isso, mas eu quero que você grave isso no seu coração, porque isso vai virar uma chavinha dentro de você, porque isso foi o que virou uma chave dentro de mim. O que eu quero derramar sobre vocês, a inspiração do Senhor, da palavra dele, é que de fato gire algo dentro de você. Sabe, essa noite, o que nós vamos conversar é o tipo de coisa que fala assim, entendi. Sabe assim? Nossa, muita coisa fez sentido. E é sobre isso que nós vamos conversar. Está com o livro aberto aí? Tiago 1, nós vamos do 1 em diante. Mas antes, quero contar uma história muito conhecida, talvez você já ouviu falar, que é a história de um homem. E esse homem, ele achou um casulo. Sabe casulo de borboleta? Ele achou esse casulo no quintal da casa dele. E ele falou, nossa, que legal poder encontrar uma borboleta em casulo e ver o processo dela sair do casulo. Então ele falou, nossa, vou usar isso aqui como laboratório. Eu vou observar todos os dias como é o processo dessa borboleta voar, sair do casulo. E então os dias foram passando, ele foi vendo algumas mudanças ali no casulo, foi vendo algumas coisas acontecendo nesse processo dela sair do casulo, até que fez um buraquinho. A borboleta, ela fez um pequeno buraquinho, iniciando o processo dela de saída. E aí ele, observando aquilo começou a acontecer muito rápido, e aí ele via que ela se debatia ali dentro, e de repente, chegou um dia que ela parou. Ele não via mais ela se debatendo ali dentro. Ele pensou o quê? Vou ajudar. Pegou uma tesoura, cortou mais um pedaço, abriu para ajudar, afinal já tinha virado até amiga da borboleta. Abriu e ela voou, ou é melhor, saiu dali, saiu daquele sofrimento, saiu daquele debater. Ele conseguiu ajudar ela, que ela saísse dali. O resultado, de fato, talvez imediatamente, ela foi liberta daquele lugar. Agora, sabe o que é muito interessante? É que o casulo e o processo da borboleta, sem intervenção de tesoura e de ninguém, é, na verdade, o que fortalece ela para ela voar. É, na verdade, com as suas asas bem murchinhas. E aí eu fui pegar a explicação, porque eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas esse se debater, essa pressão para tentar quebrar o casulo, é o que vai inchando ela, vai fortalecendo as asas da borboleta, para que ela consiga então ter capacidade para voar. Se ela não se debate, se ela não passa por aquela pressão, se ela não quebra aquilo sozinha,
Deus fez de maneira muito perfeita. Será mesmo que a gente acha que a gente tem que dar uma cortada na... Se ela não passa por isso, e eu vi que é um líquido, tem um nome que no esforço dela é que vai então fortalecendo as asas dela. E é essa pressão que faz a borboleta voar. E talvez você já imagine do que eu estou falando. Mas também são as pressões da nossa vida. Muitas vezes é o que tem nos capacitado para voar. Quem já percebeu isso? Quem já entendeu essa lógica? Quero orar com você mais uma vez. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Jesus, fala ao nosso coração. Nós queremos te ouvir. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Nós queremos ser confrontadas, nós queremos ser animadas. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração e fale com a tua voz doce e suave. Nos ajude, Senhor, a entender as palavras do teu livro. Em nome de Jesus. Amém. Tiago 1, versículo 1, e nós vamos em pedacinhos, tá bom? Nós vamos por parcelas. Ele começa dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Dá uma pausa aqui, não tem muito a ver com o texto, mas eu achei isso numa beleza tão grande. Tão grande. Sabe quem é Tiago? Quem é esse Tiago? Tiago tem vários na Bíblia, né? Mas quem é esse Tiago do livro de Tiago? Irmão de Jesus. Quem tem irmão aqui? Ou irmã? Muita gente. Olha o que o novo nascimento, o que uma nova consciência fez com Tiago. Ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Você poderia dizer isso, talvez? Nome do seu irmão, da sua irmã. Eu, fulana, servo da minha irmã, do meu irmão. Que capacidade, né? De entendimento, até porque Tiago, eu estou fugindo um pouquinho, mas só para contextualizar vocês, Tiago ele não cria, porque ele cresceu com Jesus. Vocês podem imaginar como é, né, irmão, irmã, você cresce, você vê um monte de coisa acontecendo, te irritou. Então, Tiago não cria que Jesus era o Messias. É meu irmão, né? Quem está inventando história? Mas é tão lindo que no processo de ressurreição, né, da cruz, da morte, da ressurreição, Jesus aparece para Tiago. Um deles, né? Que coisa mais linda isso, né? Tiago, então, irmão de Jesus, é servo. Ele diz: eu sou servo de Jesus Cristo. Então ele diz, continua dizendo: as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. O que estava acontecendo aqui? Essa carta de Tiago, ela vem depois que Estevão é apedrejado. Então o povo se dispersou, os cristãos se dispersaram, foram cada um para um lado. E nessa de ir cada um para um lado, houve uma grande perseguição aos cristãos. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo machucados, aqueles que eram pobres estavam sendo saqueados, perdendo absolutamente tudo, sendo ameaçados de morte. Por serem cristãos, eles estavam sendo extorquidos, subordinados, escravizados como trabalho, recebendo nada ou muito pouco. Eles estavam sob pressão física. Talvez sem ter o que comer, sua família ameaçada. Não estava fácil. E então Tiago escreve uma carta para eles que estão espalhados, vivendo sob essa pressão, e para nós, nessa noite. Para tantos de nós, talvez não nesse nível de pressão, mas tantas outras que está vivendo. Então essa carta é para mim e para você. É importante que a gente tenha essa consciência. Não é para aquele tempo, mas para nós, para mim e para você hoje. E essas pressões, elas estavam tendo algumas consequências para esse povo. Quais eram elas? Por exemplo, eles estavam negociando a sua fé. Não é bem assim, eu sei, eu conheço.
conheço o Messias, ok, mas assim, tudo bem, né, vou abrir mão aqui, abrir mão ali. Eles não estavam sendo firmes com aquilo que eles criam. Eles estavam em guerra um com o outro, para tentar sobreviver. Estava uma bagunça. E Tiago vem com essa carta para combater tudo isso, para trazer o povo de volta, dizendo: ei, não é porque vocês estão pressionados que vocês podem sair abrindo mão daquilo que vocês creem, daquilo que é fundamento da vida de vocês. Não é porque está difícil, então a gente vai dar um jeitinho, deu uma figurinha assim, depois eu oro, eu faço, depois eu oro. Não dá. Tiago vem para, olha aqui, me escutem. Vocês creem numa coisa, mas vocês estão praticando outra por causa das pressões. Eu não sei vocês, mas quantas vezes as pressões nos fizeram, ou melhor, nós cedemos e decidimos por coisas que você sabe que não era o caminho. Ou porque era mais fácil. Já estava tão difícil. Porque a vida, naturalmente, a gente até acho que falou isso semana passada, a vida adulta naturalmente já é difícil, mas a vida com Jesus, eu não sei o que é que te explicaram sobre o Evangelho, viver com Jesus, é maravilhoso, é eternidade, eu não troco por nada, mas não é uma colônia de férias, é muito mais difícil. Se eu tinha que obedecer ao Senhor, olha, se eu tinha que respeitar o meu chefe, agora eu tenho que respeitar o meu chefe e ainda pregar Jesus lá, ainda dar bom testemunho. É o que o Senhor espera de nós. Ei, você quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e bora, o trabalho é grande. Então, esse povo estava negociando por causa das pressões. E aí ele continua no versículo 2, ele diz: meus irmãos, e aqui começa o babado. Considerem motivo de quê? Grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Não, peraí. Passar a provação, agora motivo de alegria? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque eu não sei vocês, mas quando eu estou em meio a pressões, lutas, dificuldades, dores, calúnias, a última coisa que eu tenho é alegria, né? Não combina, não combina. Parece que não faz muito sentido isso. Quando eu passo por lutas e dificuldades, eu fico desanimada. Quando eu acordo de manhã com uma bela notícia que eu não gostaria, quando eu vejo alguma coisa que eu não gostaria, quando eu descubro algo que eu não gostaria, quando a resposta não vem, quando as coisas parecem que continuam iguais, no mês daquilo que a gente já está sofrendo, a coisa não muda, eu fico desanimada. Eu quero confessar isso para vocês, porque eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim também. Isso aqui é muito confrontador para mim. Facilmente eu perco a alegria. É um exercício diário. Facilmente eu quero desistir quando as coisas não estão indo bem. Facilmente. Não dá a impressão que tudo perde a cor quando as coisas não saem do jeito que a gente queria? Parece que tudo perde a cor. Aquilo que era tão legal, né? Estou com sonhos, vivendo os planos de Deus. Poxa, está tão legal. Mas aí tem uma coisa lá na pontinha da vida que não deu certo. Parece que, quer saber? Também. Não é assim? Parece que tudo perde a cor. E eu vou falar isso para vocês, é uma coisa do meu coração. Eu tenho que cuidar muito, muito. Porque o meu humor, o meu estado de humor, eu sou uma pessoa, quem talvez caminha mais de perto, acompanha talvez um pouquinho mais no Instagram, eu sou bem intensa. Então se eu estou alegre, mas isso aqui vai estar sambando, todo mundo junto. Se eu tô mal, minhas amigas, eu olho para os lados, está todo mundo meio... Por quê?
porque eu faço, aconteço, eu sou assim, eu não consigo, mais ou menos. Lipão, por exemplo, é totalmente diferente de mim. Lipão é estável. A corda está mal, vamos resolver, vamos orar. Aí ele está bem, aí vamos fazer um almocinho. Eu falo, que almocinho? Ninguém vai almoçar nessa casa hoje. É muito legal estar casado com ele, porque ele puxa e fala, ei, vamos, aqui ó, todo dia, vamos, há uma linha, vamos construir, deu errado. E eu, por exemplo, tinha muito essa ideia, né, e tratei até em psicóloga, na terapia, que eu tinha muito essa ideia de, assim, eu tô indo, tô feliz, vamos caminhando, tá tudo bem. Deu tudo errado. Aí eu falo o quê? Tá, vamos começar tudo de novo, morri, tá. E ele fala, amor, deu tudo errado aqui, você faz assim e segue. Eu estou ilustrando, mas não sei se vocês estão entendendo na matemática da vida. Perde a cor, eu fico desanimada. Não presto para nada, tá vendo? Ninguém gosta de mim. Generaliza tudo. Eu nunca deveria ter feito, todo mundo me odeia. Isso aqui nunca vai dar certo. E Tiago está dizendo, ei, tende por grande alegria, por motivo de alegria, o fato de passarem por diversas provações. Não é uma, minha amiga, é várias. Alegria do quê? Alegria do quê? Se a alegria, ela é, na verdade, consequência daquilo que me faz bem. Essa é a matemática lógica da vida. Eu estou bem, deu tudo certo. Isso é a matemática normal da vida, concorda comigo? É quando traz conforto, é quando traz alegria, quando traz segurança. Glória a Deus, deu certo o plano de saúde. Glória a Deus, resposta do meu chefe. Ai, fica alegria, vamos comemorar. Aí deu ruim, luto. Ninguém sai dessa casa, vira um inferno, né? Essa é a matemática normal, mas a Bíblia, o Senhor, Ele faz tudo ao contrário. Para aqueles que são filhos dEle. Uma pausa para tomar água na garrafinha nova. Por que a gente estranha esse conselho? Por quê? Por quê? Já parou para pensar? E eu vou dizer bem sério para vocês que até hoje, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu já tinha lido, já tinha meditado. Mas hoje, à tarde, eu tirei o dia inteiro para fazer isso. Eu estava fora, estava viajando, estava num evento. E eu fui meditando, fui pensando, mas hoje eu tirei para ter um encontro com o Senhor. E chegou nesse momento, eu estava seguindo o texto, estava pensando aqui, pesquisando, lendo alguns comentários, e aí cheguei e pensei, ok, vou responder, por que estranhamos esse conselho? Eu pensei, por que estranhamos esse conselho mesmo? Falei, Senhor, eu preciso de revelação, porque isso é o cerne de todas as coisas. E aí eu travei, e eu fiz almoço, voltei. E eu pensei, vou trazer, sei lá, uns 3 pontos do porquê nós estranhamos isso. E eu só achei um, que de fato fazia sentido na minha vida. E eu acho que na vida de tantos que nós lemos passando por tribulações que estão na palavra de Deus e talvez na sua vida. Sabe qual que é o problema? Por que nós estranhamos esse conselho? Alegria em meio à provação. E a resposta que eu ainda estou construindo no Senhor, porque o fim de tudo, da nossa vida, tem sido olhar para as coisas daqui, e para agora, e não para a eternidade. Esse é o nosso problema. O problema é que a gente é tão limitado, que a gente acha que a nossa vida toda se resume no que estamos vivendo aqui. E isso aqui, o que nós estamos vivendo aqui em terra, não é nada comparado à vida eterna. Não é nem uma pontinha de unha. Isso aqui vai passar.
Nós não somos daqui. Mas esse é o problema. A gente estranha isso, porque no fim das contas, a gente está tentando construir a nossa segurança, o conforto e toda a alegria aqui. Agora, os nossos olhos estão fixados aqui. Hebreus fala, fixe os seus olhos no Senhor, autor e consumador da sua fé, que herdou a coroa, porque não fixou os olhos na terra, mas porque estava olhando para o prêmio eterno. Ei, você está olhando para o prêmio eterno? Você está olhando com os teus olhos fixos? Porque se você não está, é exatamente isso que vai acontecer. Você está bem, você está feliz, você está mal, você pensa, acabou, preciso fazer alguma coisa, está tudo errado, é uma maldição. Mas o Senhor tem outra perspectiva. Ele olha de outro ângulo. Talvez o que você entende como destruição, o Senhor está vendo como bênção na tua história. Já parou para pensar nisso? Eu olho para a minha vida, eu tive uma fase muito difícil. Vocês já estão, a maioria aqui que caminha comigo, já conhece essa história, não vou contar ela inteira, mas o meu casamento, nos primeiros anos de casado, foi um terror. Foi muito difícil. E eu tentava separar, ir embora, e me arrependi por muito tempo no início do nosso casamento. Muito tempo. Sabe por que nós ficamos? Porque o Senhor é bom. Porque os nossos olhos, meu e do meu marido, estavam na aliança que nós fizemos com o Senhor. Porque a gente já não tinha motivos nenhum para ficar, nem ele nem eu. A gente estava vivendo uma vida muito ruim, casados. Muito difícil, muito amarga. Mas nós ficamos por causa da aliança que nós tínhamos com o Senhor. Os nossos olhos não estavam fixados naquele momento. E eu não estou dizendo que era flores, que que alegria, estou passando por dificuldade. Não era assim, não. Era todos os dias chorando amargamente, falando, eu vou ficar, porque eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. 1 ano, 2 anos, foram 3 anos. A gente faz isso, a gente quer ir embora. Sempre quando está doendo, a gente quer ir embora, não é verdade? Rapidamente a gente pensa, está errado, meia volta, volte meia. Está errado. A gente tem como ideia a dor, a dificuldade como um erro de percurso. Pode ser. Tem casos. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque a gente também faz más escolhas, certo? A gente também faz más escolhas e realmente tem que mudar a rota. Eu estou falando sobre aqueles que amam Jesus, têm vivido uma vida com o Senhor e têm assim ainda passado por lutas e dificuldades. Eu lembro do meu parto, por exemplo. Meu primeiro filho foi parto normal. Eu era uma menina, tinha 18 anos. A gente tinha casado recentemente. 5 meses depois de casado eu engravidei. Então eu era muito novinha, já 19 anos, né? Então, enfim, tinha acabado de fazer 19 anos. Eu era uma menina. Maturidade pra nada. E aí fui ter meu bebê no Darcy Vargas. Bom, não tinha nem anestesista, para vocês terem ideia no meu dia. Então, não sei qual foi a tua experiência. Sei que muita gente tem experiências maravilhosas lá, mas para mim foi um pouquinho difícil. E chegou o momento, minhas amigas, porque eu cheguei 9 da noite, num domingo, 3 dedos sentindo contração, 3 dedos de dilatação, ai mãezinha, aquela coisa toda. Sei o que lá, vamos internar. Eu cheguei, era aquela galera gritando, né? Que fica umas baias de cavalo, sabe assim? Não sei se vocês já viram como que é. E eu passava e falava, meu Deus, que gritaria, nem dói. Tá tão tranquilo. Gente, e tal. Bom, as horas foram avançando,
9, 10, 11, meia-noite. Eu era a própria égua lá no... Eu gritava, mas gritava, que as outras ficaram em silêncio. Pensando, meu Deus. E eu falava, eu vou processar isso aqui, depois que eu morrer, meu marido vai processar vocês, porque eu estou morrendo. E a mulher, não, mas é que o médico não tá, sei lá o quê, que não tem anestesista. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou suportando. A minha boca, ela começou a formigar. Eu não estava mais perdendo os sentidos. E aí a mulher falou, olha, mãezinha, pega o teu negócio aqui, segura aqui, sai correndo, porque tinha uma bola para pular embaixo da água. E com o soro, e eu pulando a bola. Gente, assim, foi um terror. Chegou uma hora. Eu catei o negócio do soro, segurei aqui o bumbum e disse, Felipe, pega as minhas coisas, nós vamos embora. E saí. O Felipe, tipo, onde você vai? Eu vou embora, eu não aguento mais, está doendo demais. Ele falou, amor, vai ter que sair, não tem o que fazer, vai ter que sair. O sentimento era, cara, eu não acredito que eu vou ter que ficar. Eu não acredito, porque se eu não estou aguentando agora, tu imagina a hora que tiver que sair, isso aqui vai piorar. Então meu Deus, assim, no meio, né, do bololô todo, era o quê? Eu preciso me livrar disso aqui, e se eu for embora, acabou. Doce ilusão, mas a gente faz isso na nossa vida também. A gente acha, vou sair daqui e tal. Então, tu vai casar com outro, vai ter os mesmos problemas. Tu sai dali, talvez de uma situação que o Senhor está tratando, que o Senhor está te forjando, o Senhor está fazendo, está falando com você, está te esticando. Fala, não quero mais não. Vou embora que isso aqui está doendo demais. A gente faz isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher, você não tem que escolher, que bom. Mas se você tivesse que escolher, você preferiria ser curada? Não sei se existe algo na sua história. Ver um milagre aí que você tanto está esperando. Ter a resposta que você tanto gostaria. Você preferiria viver essas coisas, mas negociando a tua salvação na eternidade? Ou talvez passar a vida toda em dores e lutas por causa do Senhor, por obedecer ao Senhor, mas ser reconhecido diante dele? Se você tivesse que escolher. Difícil, né? É difícil. É muito difícil isso. Talvez rapidamente você fala, capaz, eu preferia viver a vida toda em luta aí, encontrar o Senhor. Mas não seja rápida em responder isso. Porque essa é a vida prática. Isso na verdade já está rolando aí com você. Isso já está sobre você, isso. Mas sabe o que é o problema? É que na teoria, talvez você diga hoje, eu quero ser como Jesus. Ai, que coisa linda. Eu quero ser alguém maduro na fé. Mas na prática, a gente só quer ver o milagre mesmo acontecer. A gente negocia tudo, a gente abre mão, a gente peca, a gente erra, a gente vai embora. Só porque eu preciso do meu milagre. Eu preciso fazer acontecer. Gente, você olha para a vida de Paulo, pelo amor de Deus. Foi apedrejado. Gente, é muito doido. Esses dias a gente estava vendo a pregação do pastor Lipão, ele estava falando sobre isso. Paulo lascou toda a viagem. Ele foi apedrejado, pregando Jesus, arrancaram ele. Foi dado como morto, Paulo, de tanto apedrejamento. Ele foi levado, saqueado, ele foi preso, ele foi tudo. Aí no final da carta, eu não vou me lembrar agora, Atos, acho que a gente estava agora. No final, ele pediram o relatório da viagem missionária dele. Ele fala, foi maravilhoso. É o quê? Se fosse eu, dramática, eu ia falar, eu preciso contar do começo, como foi sofrido. Talvez, não nas proporções de Paulo, mas se você já parou para pensar,
que talvez você vai passar por diversas provações. Diversas provações. Isso não significa que o Senhor não tenha ouvido as tuas orações. Isso não significa que o Senhor não te ama. Isso não significa que o Senhor te esqueceu. Mas talvez Ele está forjando o teu coração para ser mais parecido com Ele. Ele está lapidando quem você é para que você seja reconhecido diante do Pai. Você quer ser mesmo aprovada por Jesus? Quer mesmo ser como Jesus? Olha como ele segue. Tiago 1:3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quer mesmo? Tem um processo. E o processo se chama perseverança. Pensa comigo, minhas irmãs. Como essa perseverança, como essa prova de fé se torna perseverança, porque aqui a gente está falando de um ciclo. Tende com grande alegria passar por provações, pois vocês sabem que a sua fé gera perseverança. Como isso funciona? Pensa comigo. As provações que nós vivemos, que você vive, as lutas, elas testam ou não testam a nossa fé? Testa. Porque muitas vezes eu sei, e eu não preciso ler o seu futuro, que você pensa, será que Deus me ama mesmo? Pois eu olho para o lado, está todo mundo bem, está todo mundo feliz, está todo mundo realizando. Eu estou vivendo isso aqui. Testa a nossa fé. Será mesmo que Deus é tão bom assim? Porque eu só estou conhecendo esse Deus aí do Antigo Testamento. Às vezes a gente tem uma ideia de que Deus do Antigo Testamento se converte no Novo, né? Não é o mesmo. Como assim? O Deus que eu conheço é esse Deus irado. Será que Ele é bom mesmo? Será que a Bíblia é isso mesmo? Eu sei que vocês cogitam, mas daí por medo você volta atrás e fala, perdão Senhor, perdão Senhor. As provações, elas testam a nossa fé. Porém, se nós decidimos ficar e confiar, que eu sei que muitas de vocês aqui, mesmo em meio às provações, vocês decidem ficar. Mesmo em meio às provações, você já tinha motivo de ter ido embora, mas você fica. Muitas de vocês aqui talvez já passaram por isso. E quando a gente decide ficar e permanecer no Senhor, confiando nele, quando a nossa fé, crendo nele, resiste a esse teste, sabe o que isso gera? Perseverança. E vira um ciclo. Porque depois da perseverança, depois que você ficou e creu, o que você vai perceber? O Senhor fez. O Senhor fez. E eu não estou dizendo que o Senhor talvez curou, o Senhor deu emprego, o Senhor... Não, porque a nossa perspectiva do que é bondade de Deus é diferente talvez dele. Mas você percebe, Ele fez de um jeito muito diferente do que eu imaginei, mas como eu estou em paz. Quem já sentiu isso? Talvez foi muito diferente, mas... que bom que Ele mudou a rota, que bom que Ele não fez por mim, porque agora eu estou percebendo que se tivesse dado certo o que eu tanto orei, Ele fez, e isso vira um ciclo, porque você olha para trás, e você vai passar por uma nova luta, e o que vai acontecer? Você vai olhar para trás e vai falar, eu conheço esse Deus, eu vou ficar. E isso vai te gerar perseverança. E daqui a pouco vem outra luta. E o que vai acontecer? Você vai falar, eu já tive 2 vezes que eu decidi ficar e confiar no Senhor. Ele vai fazer de novo. E começa a fortalecer a tua fé. E tu vai passar por novas. E tu vai permanecer. E isso vai crescendo em fé, ao ponto de você conhecer um Deus que não te abandona. E Ele não vai fazer talvez do jeito que você quer. Minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor, Ele tem uma coisa comigo. Tudo que eu peço, Ele faz diferente. Eu já estou pedindo o que eu acho que Ele gostaria, porque Ele não vai fazer mesmo. É muito doido. É muito doido as coisas que acontecem comigo. Eu não sei se vocês também têm esse sentimento. E eu me acho meio burrinha. Porque... eu não sei, eu gostaria de ser tipo profeta Elias, já sabe, profeta Elias que falava, vai chover, e Deus fala, ei, estou junto, vai chover mesmo, vai parar de chover mesmo, e agora vai chover, agora vai parar, agora, e eu queria andar assim com Deus, sabendo, vou chegar aqui, pá,
Eu conheço tanto o coração de Deus, conheço tantos planos dele, que eu chego e falo, acontece, e eu e Deus somos um só. Mas, gente, é muito diferente. Eu peço uma coisa e o Senhor fala, ai, de novo, minha filha, não tem nada a ver. É para o outro lado, é para o outro lado. É muito diferente. Eu já baixei minha guarda, vou ser bem sincera para vocês, eu já baixei minha guarda. Senhor, faz, então, faz. É tudo ao contrário. Eu casei, estava tomando anticoncepcional, bonitinho, 6 meses antes. Fui com a minha mãe, não tinha relação sexual, fiz tudo direitinho. Casei, pois 5 meses depois, com o anticoncepcional direitinho, engravidei. Ok. Falei isso para vocês mês passado. Falei, agora eu quero um filho, um em seguida do outro, porque era a minha ideia desde o início. Não queria tão cedo, mas ok. O que eu fiz? 2 anos tentando. Sem tomar anticoncepcional, sem nada. Eu falo, não é possível. Aí eu disse, não quero mais, Senhor. Tu não faz. Descobri que estava grávida. Então assim, eu já desisti. Nós só precisamos permanecer, confiar no Senhor, permanecer. E isso vai virar um ciclo, e um ciclo, e um ciclo, e um ciclo, até a próxima aprovação. Sabe o que é perseverança? Perseverança significa fé prolongada no tempo. Isso é perseverança. É fé prolongada. Você quer chegar no final da sua vida e ser conhecida como uma mulher de fé? Quem quer isso? Eu quero isso. Uma mulher de fé. Tiago, ele continua dizendo, e é a continuação, e a perseverança, então ele fala, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Minha amiga, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm coragem, nessa noite, de dizer assim, obrigado, Senhor, pelo abandono. Obrigado pelo abandono, porque eu descobri um pai através disso. Senhor, obrigado pelos longos anos de silêncio, porque foi aí que eu te buscava. Porque era por causa do teu silêncio que eu ia todos os dias insistir em oração te buscando. Senhor, obrigada pelos teus nãos, por fazer tudo diferente, porque isso me fez madura. Isso me fez ficar, mesmo sem ter. Você consegue dizer isso? Que é isso que o Tiago está dizendo. Tem de motivo de grande alegria o fato de passar por provações, porque isso vai com a perseverança, com o permanecer, com o confiar, vai te fazer uma mulher madura e íntegra diante do Senhor. Você já viu como é refinar prata? Já viram o processo de refinamento de prata? Eu fui pesquisar sobre isso porque eu li Malaquias no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele, o Senhor, será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador da prata. E aí eu fui ler o processo de purificação da prata. Eu achei a coisa mais incrível. E fala sobre você. Olha o que diz. O que eu descobri. Que a prata, para ela ser purificada, para tirar as impurezas, primeira coisa, ela precisa estar no lugar mais quente do fogo. A distância não serve, um pouquinho mais frio não serve, frio demais não serve. Tem que ser no meio do fogo mais quente, no centro do fogo. E ali começa o processo. E aí, a grande questão é que quando a gente olha para a nossa vida, e eu não sei você, eu quero te fazer uma pergunta. Já teve a impressão de que não dava mais para suportar? Já teve essa impressão? Chegou algum momento da luta e da dor que você falou, não dá mais. Não dá mais. Mais um pouquinho, não dá mais. Eu estou esticada. Eu estou esticada. Você está no centro do fogo. Na parte mais quente, o Senhor está começando a purificar, está começando a tratar o seu coração, está começando a fazer algo novo.
E aí o versículo fala que ele se sentará como um refinador. E aí era um vídeo e a menina falando, né, perguntou para ele assim: mas você precisa ficar aqui todo o tempo enquanto derrete a prata? E a resposta dele foi assim: não só ficar aqui, mas eu preciso manter os olhos bem concentrados e fixos na prata. Sabe por quê? Porque se ela ficar mais tempo, ela é destruída. 1 Coríntios 10, no capítulo 10, versículo 13, ele diz: não há provações ou tentações maiores do que você pode suportar. Talvez você está no meio do fogo quente, mas o Senhor está concentrado, porque Ele não vai deixar que isso te destrua. Ele diz: permaneça, você logo sai puro. Então a menina perguntou: e como você sabe que é o momento e que está purificado? E aí foi a coisa mais... Eu me arrepiei inteira quando eu vi aquele vídeo, porque ela não estava falando sobre Malaquias, ela estava falando sobre o processo de purificação da prata. E a resposta dele é: eu sei que está pronto quando eu consigo ver a minha imagem nela. Uau! Quando o Senhor encontrar Ele, só Ele em você, está pronta para sair do fogo. Está pronta. Ele quer ver a imagem dele nessa prata que está no fogo. E ele termina: permaneça, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança em meio às provações é uma virtude a ser desenvolvida. Não é uma coisa que o Senhor faz: minha filha, vem aqui que eu vou te ajudar. Não, Ele vai estar no meio do caminho, mas é um negócio seu. É um exercício seu a ser desenvolvido. Eu estou passando por isso, mas eu já conheço o Senhor. Eu estou passando por isso, eu vou abrir a palavra de Deus. Eu vou declarar a vida sobre a minha vida. Eu vou entrar em oração, eu vou pedir. Eu vou buscar nele, é nele que eu encontro. Todas nós passamos por lutas, minhas irmãs, todas. Algumas mais fáceis, algumas lutas mais difíceis, algumas lutas sozinhas, não é? Algumas lutas sozinhas. Outras parecem terríveis, que não vai sobreviver. E enquanto isso está acontecendo, Jesus está esculpindo alguém mais semelhante a Ele. E sabe o que é a coisa mais linda que eu descobri nesses últimos tempos, vivendo algumas coisas? É que a cada nível de sofrimento que vivemos, Deus derrama uma graça na medida para você suportar. No nível, na medida. Graça na medida da dor. Não mais, não menos. Você já observou algumas circunstâncias que acontecem na vida de outras mulheres, outras pessoas, e você diz: cara, eu nunca suportaria isso. Uau! Eu não sei se eu viveria depois disso. Já teve essa impressão? Aí você pensa: como que essa pessoa está vivendo? Já teve essa impressão? Tipo, como é isso? Que forte! O Senhor sustenta na medida da necessidade. Eu quero terminar 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 17, ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu sei que você está olhando para as coisas agora, só que isso aqui é transitório, isso aqui vai passar. Fixa os seus olhos em Jesus, talvez em coisas que você não vê, mas isso está gerando um peso de glória eterna. Eu quero encerrar 2 coisas muito simples para você que está passando por tempos difíceis. A primeira: as provações são passageiras. Fala para a pessoa do seu lado: a provação é passageira.
Às vezes vai passar mais rápido, às vezes vai passar mais devagar. Mas isso não sou eu que estou dizendo. Salmos 30, no versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Tem uma frasezinha de Instagram, mas que eu acho excepcional para isso, que diz assim, que a hora mais escura, madrugada dentro, a hora mais escura é aquela que antecede o raiar do sol mais brilhante. Quando você pensa assim, não dá mais, não dá, está escuro demais, a alegria vem pela manhã. Como é que você quer ser conhecido? Porque vai passar. Como que você quer ser conhecida pelo Senhor depois que tudo passar? Como alguém que passou por fé, crendo: ah, Senhor, foi difícil em Deus, mas eu criei. Eu criei? Tá certo, né? Eu passei crendo no Senhor. Eu não tenho do que me envergonhar. Ou talvez você vai passar pelo processo murmurando, chutando todo mundo, brigando em casa e discutindo, e tudo está errado, e é você que devia ter feito isso. Olha só, estamos aqui vivendo isso aqui porque tu fez tudo errado. Como é que tu quer chegar no final desse processo? Porque o que o Senhor vai fazer, minha amiga, eu não tenho dúvida, mas e você, durante esse processo, não seja uma mulher goteira. Já ouviram Provérbios? Fala sobre a mulher goteira, fica pingando. Já teve goteira na casa de vocês? Gente, é balde, aí troca o balde, é um negócio que não para. Aí cola chiclete, o negócio sai, cola coisa, né? Goteira chata, murmuradora. Não seja uma mulher murmuradora. Traga o Senhor para dentro da sua casa. Quando tudo está destruído, ninguém mais crê em nada, é choro e lamento, chega com uma palavra do Senhor, diz: ei, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Vamos continuar em oração, vamos fortalecer em oração. O Senhor vai fazer. E a segunda coisa as provações são pedagógicas. Sabe o que isso significa? Que as provações, elas não trabalham contra nós, elas trabalham a favor de nós. Para quê? Tiago responde: para tornarmos maduras e íntegras. Gente imatura é impaciente e pega atalho. Gente imatura sai pegando atalho. Ai, tá doendo, vou pro outro lado. Ai, não sei o que lá, vão e... Quando viu, já deu uma volta, não saiu do lugar. E, ai, porque Deus não faz na minha vida. Minha filha, você fica tomando decisão atrás de decisão errada. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Ele fala-nos mediante a nossa consciência, mas Ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Vocês já passaram por tempos de lutas e dores e vocês perceberam que parece que você sentiu muito mais o Senhor presente? A gente busca mais Ele na dor. Que coisa horrível isso. Eu queria buscar o Senhor na mesma intensidade. E eu vou confessar para vocês, quando tudo está indo bem, eu vou, vamos trabalhar. Aí dá dor. Ai, Senhor. Para quê? Porque nós somos assim. Eu queria ter prazer, deleite. Clamar o sangue poderoso quando tudo está bem, quando tudo está feliz. Quando está triste, tem motivo por grande alegria. Quando está triste, quando está bem também. É na dor que nós descobrimos o Deus Pai. É na dor que nós vamos aos pés dele. É na dor que a gente para buscar Ele. E vou dizer uma coisa para vocês. O que é mais importante para o Senhor? É o teu coração rendido a Ele. O que Ele quer de você é o seu coração. Isso é o mais importante aos olhos do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero terminar, já falei isso 20 vezes, né? Mas agora é verdade.
tudo isso que eu estou falando não é uma apologia ao sofrimento e à dor, à vida sofrida, amém? Entende isso? Não é isso que o Senhor deseja para nós. Mas existe uma promessa na palavra de Deus que neste mundo vocês terão aflições. Mas Ele diz, ei, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Daqui a pouquinho a gente está junto numa terra que não há choro, não há doença, não há dor, não há nada. Calma, mantém firme, vai passar. Vocês vão passar por aflições. Mas enquanto vocês estão passando, lembra da eternidade que está próxima. Deus tem outra perspectiva sobre o sofrimento. Existem coisas que o resultado final, existem coisas que você está passando que o resultado final é amadurecimento, é ser como Jesus, é ser aprovado.